Olá amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo nós vamos falar sobre as provas de rua do atletismo nas Olimpíadas, somente as provas que ocorrem nas Olimpíadas. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final deste vídeo. E antes de começar, bem rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E o que são as provas de rua nas Olimpíadas, pessoal, do atletismo? São as provas que acontecem em ruas e estradas urbanas. Lembrando que no atletismo olímpico nós temos provas de pista, que acontecem lá na pista de atletismo, provas de campo, que acontecem no campo do estádio de atletismo, e as provas combinadas, que são combinações de outras provas. Nesse vídeo aqui nós vamos falar só sobre as provas de rua, mas você encontra vídeo aqui no canal sobre os outros tipos de prova no atletismo, só procurar na nossa playlist de atletismo. E quais são as provas de rua do atletismo nas Olimpíadas, pessoal? São somente a maratona e a marcha atlética, e é sobre essas duas provas que nós vamos falar nesse vídeo. Então vamos lá, meu amigo e minha amiga, o que é a marcha atlética? A marcha atlética é uma prova de rua do atletismo, onde se executa uma sucessão de passos, ou seja, uma caminhada, uma marcha mesmo, como o nome já diz, onde o atleta jamais pode ficar com os dois pés sem contato no solo. Pelo menos um dos pés tem sempre que estar em contato com o solo, conforme nós estamos vendo aqui nessa imagem. E a marcha atlética é uma modalidade olímpica. E qual é a origem da marcha atlética nos Jogos Olímpicos, pessoal? Ela começou a ser praticada lá em Londres em 1908, no início do século passado, como prova de pista. Eram corridas mais longas, de até 3.000 quilômetros, mais curtas, aliás, de até 3.000 metros, 3 quilômetros, mas ela ficou de fora por um tempo, era muito criticada na época, e voltou em Melbourne em 1956 nas distâncias que são percorridas hoje, porém só no masculino. Aí no feminino ela só passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos em Barcelona em 1992. E quais são as modalidades olímpicas da marcha atlética? Nós temos os 20 quilômetros masculinos, os 20 quilômetros femininos e os 50 quilômetros masculinos. Então os 20 quilômetros você tem feminino e masculino e os 50 quilômetros somente para homens. Começando a falar agora, pessoal, sobre as regras da marcha atlética. O percurso onde é disputado a marcha atlética, ele tem que ter no mínimo 1 km e no máximo 2,5 km. Normalmente nas Olimpíadas o percurso é de 2 km. Então esse é o percurso onde vai ser feita a prova. Obviamente que a prova tem muito mais do que isso, mas o percurso é como se fosse um circuito. Os atletas ficam percorrendo aquele mesmo espaço até completar a distância total da prova. E aí, pelo percurso da marcha atlética, nós temos vários árbitros que ficam espalhados ao longo desse percurso para verificar se os atletas estão cumprindo as regras da marcha atlética. A gente vai falar com mais detalhes agora. E quais são as principais regras, os principais detalhes técnicos que a regra da marcha atlética exige? Manter um pé sempre em contato com o solo. Você repare aqui que nas passadas vai ter sempre um pé sempre em contato com o solo. O atleta não pode tirar os dois pés de contato com o solo ao mesmo tempo, apenas um de cada vez. O outro pé fica em contato com o solo. E outra regra é o seguinte: o joelho da perna que dá a passada não pode ser flexionado até que o movimento seja totalmente realizado. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você dá a passada, ou seja, quando você encosta no solo, o seu joelho tem que estar totalmente esticado, não pode estar flexionado. Então essa passada aqui, ó, encostou no solo com o calcanhar, perna esticada, correto. Encostou com o solo com o calcanhar, joelho dobrado, incorreto, isso aqui não vale, ok? Então isso aqui é uma infração, uma violação de bloqueio, e se você elevar os dois pés é chamado
uma infração de elevação, ok? E mostrando para vocês aqui agora mais ou menos como acontecem as penalidades na marcha atlética. A placa amarela, que essas que vocês estão vendo aqui, essas duas placas aqui, ela é só uma advertência, ela não desclassifica o atleta, é uma observação dos árbitros que estão espalhados lá pelo circuito da prova de marcha atlética, indicando para o atleta que ele não está fazendo um movimento muito perfeito. O árbitro está em dúvida se o movimento dele está legal, para ele tomar cuidado, para ele ter atenção e melhorar a técnica do movimento. Então, essa daqui é quando ele dobra o joelho, essa placa aqui, e essa aqui é quando ele faz uma elevação ilegal, quando ele está elevando os dois pés ao mesmo tempo. Mas isso aqui é quando o árbitro não tem certeza, não tem claramente a visão de que ele fez uma violação. Quando ele faz claramente uma violação, ele dobra o joelho claramente, ele eleva os dois pés ao mesmo tempo claramente, aí ele leva um cartão vermelho, uma indicação de cartão vermelho como esse daqui, ok? Então aí é uma violação clara. E se ele tomar 3 cartão vermelho, ele vai receber a placa vermelha, que é a placa de desqualificação, ele está desqualificado da prova, ok? E o que é a maratona, meu amigo e minha amiga? A maratona é uma corrida de rua que consiste em percorrer a distância de 42,195 km. Então, só é maratona se a corrida tiver esse percurso aqui. Outras corridas de rua que não possuem esse percurso não são chamados de maratona, ok? E a maratona é a mais tradicional corrida de rua das Olimpíadas. Falando um pouquinho sobre a lenda do surgimento da maratona, segundo a lenda grega, a maratona surgiu através do soldado Feidípedes, que percorreu 40 quilômetros, que é a distância entre as cidades de Marathon e Atenas, na Grécia, para levar a notícia da vitória grega sobre os persas no ano de 490 a.C. Então essa é uma das lendas sobre a origem da maratona. Existem outras variações dessa lenda, outras versões dessa lenda, mas basicamente essa é a lenda que dá origem à maratona. Aliás, a lenda que dá origem ao nome maratona, justamente por causa da cidade de Marathon, na Grécia. Falando agora sobre a maratona nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, lembrando que nos Jogos Olímpicos da Antiguidade não existia uma maratona, né? Ela entrou desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, justamente porque um amigo do Barão de Coubertin, que é o cara que idealizou a volta dos Jogos Olímpicos, o Michel Breal, escolheu essa prova e deu esse nome a essa prova para homenagear os Jogos da Antiguidade e a Grécia, que é o berço dos Jogos da Antiguidade, ok? Então a maratona é uma prova que começou a ser disputada em 1896, já nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os primeiros jogos aconteceu justamente em Atenas, na Grécia. E aí temos a história da distância, do percurso da maratona, que envolve também a questão das Olimpíadas. Na primeira Olimpíada o percurso foi de 40 quilômetros. Já na segunda Olimpíada em Paris foi de 40,26. Depois em St. Louis foi de 40 km novamente. Em Londres, aí aqui um marco importante, pela primeira vez ela foi de 42,195 km, porque eles fizeram um percurso de forma que ele passasse num dos palácios tradicionais lá da monarquia inglesa, e ela ficou com esse percurso aqui com mais 192 km, 195 metros. Aí em Estocolmo, ela teve lá de novo por volta de 40 quilômetros. Na Antuérpia, aí teve até mais do que é a distância atual, e a partir de Paris, 1924, ela passou a ter essa distância oficial. Na verdade, ela foi oficializada em 1921 como a próxima Olimpíada era de Paris. A partir de Paris até os dias de hoje, a maratona tem exatamente 42 km, 195 metros. Esse é o percurso da maratona. E os primeiros campeões olímpicos da história foram o grego Spiridion Luz, que é esse rapaz aqui, e a Joan Benoit dos Estados Unidos, que é essa moça aqui. Lembrando que as Olimpíadas só teve uma prova feminina de maratona em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles.
Falando agora sobre as regras da maratona, pessoal. Na verdade, o percurso da maratona é de 42 km, 195 metros mais 42 metros. Por que esses 42 metros? Ele é acrescentado 1 metro a cada quilômetro da maratona para que se evite erros na distância total e que a prova não tenha, em nenhuma hipótese, menos que a distância oficial da maratona. Então eles acrescentam 1 metro a mais no percurso total para que seja garantido que eles vão percorrer pelo menos essa quilometragem aqui. Há marcações no percurso da distância percorrida a cada 1 km. Então, lá no percurso, os atletas vão fazer marcações a cada 1 km, indicando o percurso já percorrido para que os atletas possam se orientar. Nas corridas de maratona é obrigatório o uso de estrada e não é permitido nenhum tipo de solo macio. As estradas utilizadas devem ser obrigatoriamente interditadas, obviamente, para não causar nenhum risco à integridade física dos atletas. E aí um detalhe que pouca gente sabe, que o percurso da maratona ele não pode ter uma distância maior que a metade do percurso da maratona, cerca de 22 km, entre a linha de partida e a linha de chegada. Então lá no percurso da maratona, da linha de partida à linha de chegada, não pode ter mais que a metade do percurso total da maratona, que é de mais ou menos 22 km, 21, 22 km, ok? Então, esse é um detalhe importante. Se não tiver essa especificação aqui, a Confederação Internacional de Atletismo não reconhece como uma maratona válida para recordes mundiais. E o desnível na topografia de no máximo 1 por 1000 da distância total. Então, a cada 1000 metros tem que ter um desnível de no máximo 1, ok? E aí temos o momento da largada da maratona, que é feito através de um sinal sonoro de uma buzina. Ao longo do percurso da prova deve haver estações de hidratação, refrescamento e descanso. O atleta que desviar do percurso para encurtar o caminho será desclassificado, então você não pode, obviamente, se desviar do percurso da prova. O atleta pode ser retirado da prova por intervenção médica. Então o médico pode intervir se perceber que o atleta não tem condições médicas de continuar a prova. Então, pessoal, eu queria falar com vocês agora sobre os riscos de correr uma maratona. Vocês precisam ter consciência que correr uma maratona não é para qualquer pessoa. E correr uma maratona é muito mais um desafio pessoal do que ela pode trazer benefícios à sua saúde, né? Correr uma maratona envolve sérios riscos à sua saúde. Você tem que estar muito bem preparado para isso. Então você precisa consultar um médico, precisa de um profissional de educação física, uma nutricionista, né? Uma equipe multidisciplinar para te acompanhar desde a preparação para uma maratona até no dia da corrida, porque envolve muitas questões e muitos riscos. Você precisa de uma estrutura de conhecimento técnico, científico, de preparação para correr uma maratona. Durante uma corrida de maratona você tem riscos aumentados de disfunções cardíacas devido ao grande desgaste que você sofre durante uma maratona. Você também tem o risco de sofrer uma coisa chamada hiponatremia, que é a diluição do sódio no seu sangue. Isso pode te causar vômitos, convulsões, desmaios, coma e até a morte se não for tratada a tempo. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, falando sobre o treinamento para uma maratona, um treinamento para uma maratona vai durar cerca de 4 a 6 meses, então são 4 a 6 meses de preparação para você conseguir correr uma maratona, e o seu volume de treinamento é extremamente alto, cerca de 70 quilômetros por semana de corrida, para você conseguir alcançar o nível de estar preparado para correr uma maratona. Isso aqui no mínimo, tá, pessoal? Os atletas profissionais fazem muito mais que isso por semana para conseguir correr uma maratona. Então você não consegue fazer isso se você não tiver toda uma equipe multidisciplinar te orientando para fazer esse treinamento, para que você possa correr uma maratona com segurança. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no
Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.